Olá, gente querida. Que bom que você voltou ao nosso canal, porque a mensagem de domingo pregada foi dentro da série Histórias do Reino Futuro, aquilo que nós chamamos a segunda mensagem da parábola da transparência, que está em Lucas 18, nos versos de 9 a 14. Ali o Senhor Jesus nos conta uma parábola quando um fariseu e um publicano sobem ao templo para orar. E quando nós falamos desses personagens, a gente previamente pensa, e os ouvintes de Jesus devem ter pensado, a oração do fariseu, ela está provada, ela vai ser super digna diante de Deus. E um publicano subir ao templo, não, esse homem não tem consciência do que ele está fazendo, porque os publicanos eram extremamente desprezados nos dias que Jesus esteve entre nós como homem, porque eles eram uma espécie de traidores do povo judeu. É interessante olharmos para a parábola e ver que até a posição deles no templo era diferenciada. Isso nos alerta que no reino futuro, tal diferenciação de posições religiosas, de classes religiosas, não irão existir. Deus olha aquilo que de fato estará no coração de cada um. No reino deste mundo, o marketing tem um peso nas relações fundamental, mas no reino futuro, a transparência, ela é um valor. Por isso, Jesus mostra que a oração que ambos fizeram são distintas de maneira muito clara. Na oração do fariseu, nós vemos um homem grato, mas com uma gratidão distorcida. No verso 11, ele agradece a Deus por não ser corrupto, não ser ladrão, não ser como o publicano. Olha, esta moralidade mostra que ele não está ali para um louvor ao Deus eterno, mas para louvar, sim, a sua autojustiça. Autojustiça baseada na sua moral, na sua religiosidade, principalmente quando ele fala jejum 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que tenho. Essas disciplinas espirituais são boas, são especiais, mas elas não tornam um homem mais aprovado que o outro diante de Deus. Por isso aquele homem louva a sua própria justiça e não aquilo que Deus realmente faz na sua vida. O Senhor Jesus, por outro lado, destaca a oração do fariseu. Ela não traz nenhum louvor poderoso em si, nenhuma palavra mais elaborada. Pelo contrário, na nossa língua portuguesa, apenas em 7 palavras. Aquele homem revela a sua condição e a condição humana no estado mais absoluto. Quando ele diz, tem misericórdia de mim, que sou pecador, ele revela a rendição absoluta, a mercê e a vontade de vida que todo homem deveria fazer, que toda mulher deveria ter, que todos nós, raça humana, deveríamos nos render. Aquele homem está plenamente consciente da sua pecaminosidade, da sua condição intransferível para pai, para mãe, para a religião, daquilo que ele se apresenta diante de Deus como pecador. Essa oração mostra um homem que se rasga diante de Deus e não um homem que se auto-justifica. A história da transparência vai exaltar o valor da humildade. Jesus termina a parábola dizendo, aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha, aquele que aprendeu a viver na condição de absoluta dependência de Deus. É interessante que quando Jesus está nos contando essa história, a Bíblia diz no verso 9 que ele está contando a alguns que confiavam na sua própria justiça e que desprezavam os outros. Gente que olha para si mesmo e acha que é melhor do que o outro. E Jesus não está contando essa parábola sobre algumas pessoas, ele está contando para essas pessoas. Ele está sendo transparente e humilde de falar diretamente nos olhos de quem precisa ter uma nova postura, uma postura mais humilde diante de Deus. O apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, nos lembra, quanto a mim, que eu jamais me glorie a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. A parábola termina quando o Senhor Jesus agora muda o cenário. Ele sai do templo e, falando do publicano, Jesus diz que agora aquele homem vai para casa justificado. Aquele homem vai aprovado. Aquele homem vai reto diante de Deus.
não por causa dos seus méritos, não por causa que os seus erros trouxeram a ele uma nova condição, mas porque ele encontrou uma nova identidade quando ele fala do seu pecado, quando ele fala da sua realidade, e por consequência, sua autoestima agora é baseada na aceitação de Deus. Essa foi mais uma das histórias do reino futuro. Um reino onde sempre seremos conhecidos de maneira transparente, apesar das nossas falhas. Quero convidar você a ouvir as outras histórias que o Senhor Jesus nos conta, podendo viver nos nossos dias, nos nossos lares, nas nossas relações, debaixo da misericórdia, da graça e em gratidão a esse Deus bondoso. Deus permitindo, semana que vem a gente volta com mais um resumo das mensagens pregadas aqui em Projeto Raízes de Ribeirão Preto. Beijo no coração. Fica na paz.